Olá, rapaziada! Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer exercícios sobre função afim. Eu sou o professor Gilberto Gil, vem comigo, vamos lá. Primeira coisa, vamos só relembrar o que é uma função afim. Uma função afim é toda aquela função que a gente pode modelar através de uma expressão do primeiro grau. Tá certo? 2x mais 3, 5x mais 5, menos 3x mais 10, assim, enfim. Né? Não precisa necessariamente ser números inteiros bonitinhos, mas toda expressão da forma ax mais b. Tá, beleza? Então, eu posso escrever só um lembrete aqui, ó, que f de x é igual a x mais b. Tá, beleza? Só para a gente lembrar. Isso aqui é como a gente modela a função afim. Então, observa só aqui o nosso primeiro exercício. Em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial fixo chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 km paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 km paga-se R$ 19,50, então o valor da bandeirada é... Então, presta atenção comigo. Então, numa corrida de táxi, eu tenho uma bandeirada, que é um valor fixo, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Então, eu tenho um valor, né, por cada quilômetro que eu for percorrer. Então, eu posso escrever o seguinte, que B é o valor, vou escrever assim, valor da bandeirada. E eu vou botar que A é o preço por quilômetro, tá bom? Beleza? Então, se numa corrida de X quilômetros, tá? Qual vai ser o preço dessa corrida? O preço numa corrida de X quilômetros, né? Vai ser a bandeirada mais A vezes essa quantidade de quilômetros que eu percorrer. Tá bom? Então, ó, essa situação a gente modela através de uma expressão do primeiro grau, de uma função afim. Então, eu posso escrever que numa corrida de 8 km paga-se R$ 28,50, eu estou dizendo que para 8 km o preço para uma corrida de 8 km vai ser B mais A vezes 8. Eu estou percorrendo 8 km. Isso é igual a R$ 28,50. E o preço para uma corrida de 5 km é igual a B mais A vezes 5, que o problema me deu que é R$19,50. Tá bom? Dessa maneira, olha só o que a gente pode fazer. Tá? Eu tenho, então, que a primeira expressão é 8A mais B é 28,50. E tenho que a segunda expressão que a gente achou, 5A mais B, é igual a 19,50. Tenho aqui, ó, posso pensar em resolver esse sisteminha, né? Uma forma fácil da gente resolver esse sistema é subtrair essas equações, tá certo? Você pode pensar assim, vou multiplicar essa por menos 1, vai ficar menos 5A menos B igual a menos 19,50. Se a gente fizer a soma dessas duas, o que vai acontecer? 8A menos 5A, vou ficar com 3A. B menos B dá zero, né? Isso aqui vai ser igual 28,50 menos 19,50
dá R$9. Em outras palavras, aqui eu consigo dizer que A só pode ser igual, 3A é igual a 9, o A é igual a 3. Beleza? E o que mais a gente pode falar? O problema está perguntando qual é o valor da bandeirada, ou seja, eu quero saber quanto vale esse Bzinho aqui, tá certo? A gente achou o A. Agora, o que a gente faz? Substitui o valor de A em qualquer uma dessas duas equações, ou nessa ou nessa. Então, vou substituir na primeira. Eu tenho que 8A, então 8 vezes 3 mais B é igual a 28,50. 8 vezes 3 é 24. Então, quem é B? B vai ser 28,50 menos 24. Podemos concluir que B só pode ser igual a R$4,50. Nossa resposta, letra D de dado. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para o nosso próximo problema. Tá? O próximo problema é um problema básico onde a gente precisa determinar a expressão daquela reta. Uma outra maneira da gente enxergar a função afim é uma maneira algébrica da gente escrever uma reta. Então, geometricamente, a gente olha uma reta, eu sei o que é uma reta, os conceitos geométricos. Agora, essa reta escrita de modo algébrico, eu tenho uma expressão do primeiro grau. Vamos lá, vem comigo. Eu tenho aqui, uma função do primeiro grau possui esse seguinte gráfico. Qual é a lei dessa função? Qual é a expressão dessa função? Bom, para isso eu preciso que você lembre de duas coisas. Né? Quando a gente escreve f de x é igual a x mais b, eu preciso que você lembre que o valor desse A aqui, esse A tem um nomezinho especial e a gente pode chamar o A de uma taxa de variação, que é a variação do y sobre a variação do x. Tá? Uma taxa de variação. Ou ainda, se você conseguir achar o ângulo, achar a tangente do ângulo de inclinação que a reta faz com o eixo x, eu posso dizer que o A é a tangente desse ângulo. Tá certo? Então, eu vou nesse problema aqui, eu vou fazer dessas duas maneiras para vocês. Tá? Lembra lá dos axiomas de Euclides quando a gente fala de reta. Tá? Por dois pontos passa uma e somente uma reta. Definição de reta, tá? Um axioma. Então, primeiro, eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto 1, e tenho esse ponto aqui, que é o ponto 7, 4, de coordenadas 7, 4. Ou seja, x vale 7, o y vale 4. Vamos achar quanto vale o coeficiente de x, o A. Essa é a minha taxa de variação. A taxa de variação é a variação do y. Então, aqui está em 1. Olha lá. Quanto vai variar o y? O y está aqui em 1 e foi para 4. Então, a gente pode escrever que essa variação do y vai ser 4 menos 1. Tá bom? Vou pegar esse ponto daqui e diminuir desse. Dividido por quanto? Por 7 menos 1, que é a variação do x. Gil, não entendi direito. Peço para que você enxergue o seguinte. Olha só. Aqui, se você prestar atenção,
é a variação que o y teve desse ponto 1,1 para o ponto 7,4. É esse tamaninho aqui, que vale 3, né? Que é 4 menos 1. E esse segmento aqui tem a medida de 6 unidades, 7 menos 1. É a variação que o x teve, beleza? Então, 4 menos 1 dividido por 7 menos 1, né? Isso daqui vai ser igual a 3 sobre 6, que vai dar meio. Maravilha. Então, eu já sei que f de x é igual a x mais b e sei que o a é igual a meio. Então, o que a gente pode escrever aqui, ó, é que f de x é igual meio vezes x mais b, porque a gente achou que o a é igual a meio. Tá certo? Porém, quanto vale o f de 1? Quem é a imagem de 1? Aqui, ó, repara que o ponto 1, 1 pertence à minha reta. Então, eu posso falar que o f de 1, a gente sabe que o f de 1 é igual a 1. Né? Só que o f de 1 é só substituir o x por 1. Né? Quem é o f de 1? Vai ser meio vezes 1 mais b. E a gente sabe que isso aqui, o f de 1 é igual a 1. Meio vezes 1 mais b, então b vai ser igual a quanto? Vai dar 1 menos meio. Posso concluir que o b só pode ser igual a meio, né? 1 menos meio dá meio. E aí, qual vai ser a minha resposta? Quem é o f de x? O f de x só pode ser igual a meio x, x sobre 2, mais 1 sobre 2, que é o b. E a gente aqui mata a questão. Nossa resposta é a letra D de dado. Tá? Chamo a atenção de vocês agora só para um detalhe. Quem é o ângulo de inclinação que essa reta faz com o eixo x? O ângulo de inclinação é esse daqui, ó. Vou marcar aqui. Esse é o ângulo θ. Vocês estão vendo? E a tangente desse ângulo, é o próprio A. Assim, poxa Gil, mas como é que a gente vai fazer para achar a tangente desse ângulo? Chama a atenção de vocês que agora a gente pode observar o seguinte. Olha lá, ó, vou pedir para que vocês enxerguem esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando para vocês. Esse triângulozinho vermelho, tá? Essa medida daqui, ó, a medida desse cateto, aqui é um triângulo retângulo, né? A medida desse cateto é 4 e a medida desse outro cateto vale quanto? São quantas unidades? Ó, do 0 ao 7 eu tenho 7. E para cá eu ainda tenho uma unidade. Então tenho 8 unidades. Certo? A tangente de θ, lembra? O que é a tangente? A razão entre o cateto adjacente, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então daqui, ó, a tangente, vamos lá, vou puxar uma setinha para cá. A tangente desse ângulo θ vai ser igual a 4 sobre 8, que isso daqui é igual a meio, só que a tangente de θ é o próprio A. Uma outra maneira da gente calcular que o A é igual a meio, tá beleza? E aí, o que é melhor, Gil, usar num problema? Usar a taxa de variação ou usar o A como a tangente de inclinação do ângulo? Tanto faz. Né? Depende do que for mais claro do problema, depende da maneira que você vai enxergar para fazer a solução do problema. Tá, beleza? Vamos aqui para a próxima questão, que fala o seguinte. Questão 3. Um problema que caiu na UERJ. Um reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora.
enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão representados no eixo Y os volumes em litros, tá, de água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo em horas, representado no eixo X. Determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. Tá, beleza? Então, uma coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Que situação a gente modela através de uma função afim, tá? Então, existe uma situação modelo, né? Uma situação padrão, que vai ser sempre a seguinte, tá? F de x vai ser um valor fixo mais x vezes uma taxa de variação, tá? Que é fixa também. Toda vez que aparecer valor fixo mais uma taxa de variação, a gente modela através de uma função afim, de uma expressão do primeiro grau. E nesse problema, observa que eu tenho isso acontecendo duas vezes. Porque o que vai acontecer? O reservatório A, ele inicialmente, olhando aqui no gráfico, ele tem 720 litros. Beleza, ele tem 720 litros, só que ele perde, né? Aqui, ó, o reservatório A, ele perde a uma taxa constante de 10 litros por hora. Então, vamos pensar, após X horas, o que vai acontecer com o reservatório A? O volume de A após X horas vai ser 720, só que agora ele perde 10 litros por hora. Após X horas ele vai ter perdido 10x litros. Tranquilo? Agora, o reservatório B, ele inicialmente, vou fazer aqui o B de azul, inicialmente o B tem 60 litros, só que agora ele ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então eu posso falar que B inicialmente tem 60 litros, ele ganha 12 litros a cada hora. Então, depois de X horas, o volume do reservatório B vai ser 60 mais 12x. Tá, beleza. Qual o tempo x0 em horas indicado no gráfico? Esse tempo aqui, x0, é o que vai acontecer com os volumes. Os volumes de B e de A são iguais, né? Então, eu quero saber, ó, se A de x, o volume do reservatório A, é igual ao volume do reservatório B, quanto vale x? Ou seja, qual o tempo onde esses volumes são iguais? Me ajuda aí, rapidinho. O reservatório A é 720 menos 10x. B é 60 mais 12x, tá? Colocando aqui bonitinho, resolvendo essa equação, vou ficar com 720 menos 60 vai ser igual a 12x mais 10x. 12x mais 10x, 22x. 720 menos 60, 660. Passa esse 22 dividindo. Quem é x? Vai dar 660 dividido por 22. Ou seja, eu tenho x é igual a 30, ou seja, após quantas horas o reservatório A vai ser igual ao reservatório B? Após 30 horas, ou seja, esse x0 aqui é igual a 30. Tá, beleza? Show de bola. Então, pessoal, estudem, revisem essa parte de função afim, que é um conceito
primordial para quem está almejando aí fazer provas de concursos vestibulares, concursos militares. Tema certo, todo ano cai, tá bom? Fiquem com Deus. Nossa próxima aula, vou fazer alguns exercícios agora, todos eles de vestibulares, tá beleza? Um abraço, valeu gente, tchau!